Hoje nós vamos conversar com José Madeira, que é engenheiro e presidente da consultoria River Global, especializada em comércio internacional. José Madeira é também ex-professor da Universidade Mackenzie e do IBMEC. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Madeira. Muito obrigado pelo convite. Um prazer. Recentemente não, há poucos dias, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, conversando com o ministro francês, ouviu que o parlamento francês não tem a menor pressa para aprovar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso já era mais ou menos esperado dos franceses, que são bastante nacionalistas, a agricultura muito protegida e tudo mais. Esse acordo vai ter problema, vai ser um acordo de sucesso ou vai ter muita pedra no caminho ainda? Eu acredito que com certeza será um acordo de sucesso, né? E na verdade já é um sucesso, só o próprio anúncio do acordo, depois de 20 anos de negociação, que você pode ver que é um sucesso. A questão da França é uma questão particular, né? Assim como o Mercosul, a questão agrícola é muito presente, na própria França também ela é presente, então os movimentos, seja ele dos fazendeiros ou do agribusiness francês, ele vai nessa direção. Tem poder político de pressão? Tem um poder político de pressão muito grande, de articulação, né? E a França também é um dos líderes dentro da comunidade europeia hoje, né? Junto com a Alemanha, basicamente com a saída do Reino Unido. Então isso é normal, isso não é nenhuma novidade, os franceses estão simplesmente sendo franceses. Quais foram os principais motivos que levaram a Europa a fazer esse acordo com o Mercosul? Foram motivos de interesse econômico ou tiveram, por exemplo, influência das relações entre Estados Unidos e China? O Mercosul foi usado como uma peça de barganha nessa disputa entre Estados Unidos e China pela Europa? Eu diria que ambos, né? Nós estamos vivendo um momento de engrandecimento do protecionismo no mundo, em saída do Reino Unido, da comunidade europeia, questão que você mencionou, as questões comerciais entre Estados Unidos e China. Então, é um bom momento para a Europa, né? Anunciar que um acordo com o Mercosul, e isso volta a trazer o assunto que livre comércio é possível, né? E com certeza, em termos do benefício desse anúncio, é tanto do lado da comunidade europeia como do Mercosul, né? Então, é um momento que você estava vendo mais escuridão, né? E de repente surge uma luz e que leva, né, a um anúncio desse acordo. Obviamente que tem várias questões, detalhamentos de várias questões entre os países, os congressos de cada país vão ter que ratificar o acordo, cada um vai fazer isso no seu tempo. São, né? 41 países? São, tantos dos países, na verdade, não precisa todo mundo votar primeiro. Cada país que passar pelo Congresso, efetivamente já pode implementar o acordo de livre comércio, né? Então, cada um tem o seu pace, mas com certeza foi um grandíssimo anúncio. Principalmente eu vejo isso para o lado do Brasil, a economia brasileira muito fechada, décadas, né? Nós temos a muralha tributária no Brasil que impediu o crescimento das empresas brasileiras, que praticamente hoje, tirando as grandes empresas ligadas a commodities agrícolas e minerais, alguns casos raros, né? Nós estamos fora do comércio internacional devido à falta de competitividade internacional. Que setor da produção brasileira vai ter mais vantagem com esse acordo? Com certeza eu diria que, em regra geral, acho que todo mundo no fundo vai ser beneficiado. Digamos, o país de uma forma geral. Isso vai credenciar o Brasil a fazer vários outros acordos no futuro, porque ele vai ter que passar várias legislações no Congresso brasileiro para ajustar a economia brasileira aos padrões, digamos, aos padrões da comunidade europeia, que leva a padrões internacionais e, por exemplo, a indústria, né, que tem uma tributação
não me lembro o número agora, mas 100% das exportações da indústria brasileira estão dentro desse acordo que vai ter 100% de redução tributária durante esse período aí de 10 ou 15 anos. Então a indústria, com certeza, ela é beneficiada e vai também ter acesso a tecnologias e matéria-prima, né, a valores mais competitivos, porque ela não pagaria esse imposto, então pode-se usar isso para reexportação, ou seja, uma oportunidade do Brasil participar do comércio mundial com mais intensidade e se transformando num lugar onde se pode se manufaturar, né? Devido a essa abertura que essas empresas podem ter. Mas, de forma geral, todo mundo vai beneficiar. O agribusiness, o próprio setor de serviço, né? O setor de serviço da comunidade europeia é 1,6 trilhões de dólares. Então, saber se as empresas meio PIB brasileiro, do Brasil quase, tem condição de competir lá fora, né, nessa parte de serviço. Com certeza vai aparecer várias empresas que terão acesso a isso. Fora os investimentos que vão diretos da Europa, que já são enormes, que já vão chegar com mais intensidade. Então, eu acho que beneficia a economia de uma maneira geral. E essas relações cada vez parecem mais tensas entre Estados Unidos e China, com taxações e disputas. Como é que isso vai afetar o Brasil? Já está afetando, né? Isso, na verdade, está afetando positivamente o Brasil, né? Você vê que determinados volumes de exportações do Brasil para a China em determinados segmentos, devido a sobretaxa, né, a produtos dos Estados Unidos em represália, aumentou. Obviamente, isso é uma janela de oportunidade, né, mas a direção do comércio, eu acho que não é bem por aí que se deve pensar, né? Se deve pensar nessa participação do comércio internacional como uma estratégia de longo prazo e não simplesmente explorar janelas de oportunidades que simplesmente pode acabar da noite para o dia, né? Então, são bolhas, são janelas que eventualmente chega lá, os Estados Unidos e a China falam, vamos voltar tudo como era antes, com pequenos ajustes, isso passou, né? Então, a gente tem que ser competitivo de uma forma geral. Você acredita que o Brasil esteja num momento de abertura para o comércio internacional, de entrada num mundo mais aberto, menos regulado no comércio internacional? Eu acho que o Brasil não está no momento, ele deve estar com 50 anos de atraso para entrar no... Mas nesse momento está... Exatamente. O que aconteceu? O Brasil fechado, né? O Brasil é um dos países mais protecionistas que tem no mundo, seja ele tarifário, como questões não tarifárias, né? Então, vários deveres de casa que o Brasil já deve ter sido feito há 40, 50 anos atrás, agora ele vai ser forçado a fazer. Então, por exemplo, a questão de custo do Brasil, né? Logística no Brasil, que é terrível, a questão de importação e exportação no Brasil é um inferno entrar num porto brasileiro, cheio de legislação jabuticaba, que se inventa e cria só aqui, que não está em linha com o resto do mundo. Questão que vai ser discutido de produtividade. A produtividade brasileira é muito baixa comparado com a produtividade internacional, carga tributária ridícula, legislação trabalhista ainda que precisa de muito ajuste. Então, isso vai forçar o Brasil a discutir essas questões de coisas que deveriam ser discutidas há muitos anos atrás. O Brasil, na década de 70, fazia parte de 1,5% do comércio mundial, hoje está 0,9%, ou seja, nós estamos perdendo espaço para todo mundo, porque todo mundo está fazendo acordo de livre comércio e a gente está parado. Então, é exatamente aquela conversa que vai ter que fazer, né, que é obrigado a fazer, já foi adiada por muito tempo, e mostrar a realidade para o brasileiro. Essa é a realidade do mundo. E não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque essa é a realidade. Se você não é competitivo lá fora, eventualmente você vai perdendo a competitividade aqui. Muralha tributária ela funciona por um período de tempo. E também o que eu vejo?
o que se faz com o consumidor brasileiro, né? O consumidor brasileiro paga muito mais por produtos e serviços devido a esse nível de proteção que se dá à indústria brasileira, à indústria brasileira, ou seja, você acaba pagando muito mais porque se paga lá fora, porque você está protegendo um setor ineficiente da sociedade. Para a gente encerrar a nossa entrevista, como é que você vê o Brasil daqui a 10 anos? Eu vejo um país, né, a questão que o brasileiro é de memória curta, né? O que pode acontecer se a gente tiver um período aí de abertura econômica, tem vários projetos, né? O Guedes é uma pessoa de uma experiência, de uma inteligência, de uma vivência internacional enorme, né? Então ele tem visão exatamente a direção que o Brasil deve seguir. Então se o Congresso brasileiro, se a população brasileira, de certa forma, comprar as ideias dele, né, eu tenho certeza que poderemos sair nesse período que você está falando lá na frente, 10 anos, como um país que pode estar chegando aí a um nível de renda per capita muito mais baixo, melhoria nos padrões de vida no Brasil, melhoria de escolas, melhoria de produtividade, mas não pode ser um efeito sanfona, né, que simplesmente você gera uma bolha de abertura e de liberalismo econômico no Brasil, aí de repente tem uma alternância de poder e tudo você volta a estaca zero. É exatamente a questão de obra pública, né? Uma administração começa, entra outra e para e a coisa nunca vai para frente. Mas eu vejo exatamente com muitos bons olhos, acho que nesse momento, em termos de liberdade econômica, esse é o caminho a ser seguido, não existe outro, isso é uma coisa que está muito atrasada no Brasil e o reflexo do que se deixou de fazer está aí. Um país que tem 13%, 14% de desempregados, empresas sem competitividade internacional, sistema educacional que precisa ser revisto, né? Praticamente não desenvolvemos pesquisa no Brasil. Nossa melhor universidade é número 150 no ranking mundial, com a economia que é a 9ª. Então, o que está aí tem que ser mudado, não tem mais condição de continuar com isso está aí. Ou então, você vê o Brasil, a participação no Brasil na esfera internacional será cada vez menor, porque o mundo que está caminhando numa direção e o Brasil praticamente estava indo no sentido oposto. Hoje parece que existe um certo alinhamento, ele falou assim, o mundo rico está indo nessa direção, não vamos seguir o mundo rico onde realmente a gente tem a oportunidade de fazer negócios e melhorar a nossa economia, nossa qualidade de vida. Tá bem. Agradeço ao José Madeira, que é engenheiro e presidente da consultoria River Global, especializada em comércio internacional. Ele também é ex-professor da Universidade Mackenzie e do IBMEC. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Clique aqui ou no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.